Deixa eu só falar uma coisa aqui do que o Bo falou do videozinho que ele comentou aqui. Ele me mandou esse vídeo, né? E tudo aquilo que eu acho interessante, que eu uso a minha rede social, eu não sou um digital influencer, né? Não sou nada disso, mas eu procuro usar minhas redes sociais, uma para manter contato com quem está longe, eu não vejo muito tempo, eu procuro acompanhar a vida, parentes, enfim, irmãos de longe. E a outra é usar como uma ferramenta, né? Para postar questões de princípio, coisas de princípios do reino, enfim. E esse vídeo que o Bo me falou, que o Bo falou aqui, ele enviou para mim. E eu repostei ele na minha conta, né? Ele fala de uma família, né, que abençoou uma outra. Eu peguei esse vídeo e coloquei assim na minha descrição, né? Fé, porque eu achei interessante nessa ordem, né? Ele pensou ter ouvido Deus acerca da experiência daquela outra família, que os filhos não conheciam a praia. E aí ele, então, não agiu por impulsividade, ele foi lá e confirmou com a esposa dele, então, confirmou, porque afinal são um, né? Confirmou também o mesmo desejo, então é Deus mesmo. Vamos lá, não estava podendo fazer aquilo, não era de uma coisa que o dinheiro sobrava, né? Não, aqui está sobrando aqui um dinheiro, então vamos abençoar. Não estava sobrando. Mas ele, então, por obediência, ele creu que Deus falou com ele obedeceu àquela vontade de Deus para a vida daquela família, né? E semeou lá um valor na viagem para poder realizar o sonho daquela família, daquelas crianças. E, posteriormente a isso, a história que um dos vídeos dele, uma pessoa entrou em contato, que era de uma associação imobiliária, alguma coisa assim, falou, posso repostar o seu vídeo aqui, que eu gostei, ele tem uns dados interessantes. Pode, fica à vontade. E aí esse vídeo, ele falou, esse foi meu único vídeo que viralizou assim de uma forma absurda. E aí ele falou assim, caramba, eu fui ver depois na conta bancária, por conta desse vídeo, tinha entrado 70 mil reais. Falei, caramba, 70 mil reais? Pô, um vídeo? Que coisa. Segundo ele relata, né, assim, mudou a vida dele, essa questão, né? Ele falou. E aí ele falou que nessa hora assim ele ouviu Deus falando com ele. Ele falou, filho, tu sabe quanto foi aquela viagem que tu pagou para aquela família? Aí ele, não, de verdade não me lembro. Então vai lá olhar. Ele disse que ele puxou o histórico dele lá no site de viagem lá, 700 reais. Era o que ele tinha investido na vida daquela família. Aí ele disse que o Espírito Santo falou com ele assim, tá vendo, filho? 100 vezes mais. E na hora eu fui olhar, na hora que ele me mandou o vídeo, já fui para a Bíblia, Marcos, Mateus, Lucas 18, E aí, esse vídeo, eu acredito que Deus honrou tanto esse cara, que esse vídeo na minha conta está com uma visualização que eu nunca esperei na minha vida. Que eu tenho 800 seguidores, assim, irmãos, é igreja. Está com 151 mil visualizações, da última vez que eu vi. Oi? 154. E não é por minha causa, não. Eu acredito que é por causa do cara. Deus quis levar essa história do cara adiante. Porque essa história, ela é coberta e recheada de princípios, né? Nós somos uma igreja que a gente aqui está colocando, até os irmãos aqui já viram o Bo já viu a nossa dificuldade de falar de oferta e primícia. Falou, não, deixa que uns irmãos, um líder, vai lá, vai eu, vai Walter, a gente vai lá e fala de oferta e primícia. Embora se ninguém viesse aqui hoje, eu ia usar esse vídeo para poder falar sobre isso. Porque muitas vezes nós fazemos conta com Deus. Vai faltar. Não sei. Mês que vem eu dobro. Mas eu sempre falo, quando eu falo nesse assunto, também não sou a melhor pessoa para falar disso, mas sei também que se a gente não falar, a gente deixa de abençoar vocês, de injetar fé no coração de vocês, de crer. Porque o primeiro passo daquele que vem aqui depositar a sua primícia, sua oferta, né, seja lá o que for, ele faz porque ele primeiro crê em Deus, segundo porque ele obedece. Mas, posteriormente a isso, existe uma lei aplicada. E isso é tão interessante que Paulo fala, né, aquele que semeia muito, colhe muito. E o que semeia pouco, colhe pouco. Cada um colhe segundo aquilo que semeia. Isso é tão interessante que eu soube da história de um ímpio, uma pessoa que não tinha uma aliança com Jesus, mas que viu isso
sobre essa história e dava dízimo. Porque ele entendia que existia um retorno. É uma lei. Ele se beneficiou? Ele foi esperto, ele se beneficiou dessa lei. Porque a Bíblia não fala assim, se você der e crer e fizer e acontecer. Não, se você plantar, você colhe. Isso é fato. Isso é fato. Né? E aí, às vezes, nós titubeamos na nossa fé em obedecer. Né? E aí, quando a gente fala de dinheiro, né? Poxa, a oferta, a primícia, tem que dar e tal. Não é que tem que dar, amados. Deus ele não está preocupado com o teu dinheiro. A Bíblia nos diz, nos afirma, que Ele é o dono do ouro e da prata. Ele possui tudo. Ele possui, inclusive, você. A última coisa que Deus está pensando em querer tirar de você é o teu dinheiro. Mas por que então existe isso? Quando a gente vai olhar na Bíblia, olha, de verdade, esse nem era meu assunto, nem é. Tá? Nem é. Eu vou falar uma outra coisa, mas eu quero pegar um gancho, uma carona aqui na história do bolo para poder trazer um ensinamento. Quando você olha na Bíblia, essa questão de dinheiro, de valores, de oferta, de primícia, de dízimo, você vai ver que isso antecede a lei. Antes de Deus instituir um dízimo no Antigo Testamento, né, a lei para isso, Abraão deu o dízimo de tudo que possuía a Melquisedeque. Então, isso nos ensina uma coisa. Bom, tem que ser espontâneo. Tem que ser de livre e espontânea vontade. Você não tem que se sentir obrigado a fazer. Não, se eu não fizer, Deus vai me amaldiçoar. Não é isso. Né? Por quê? Porque aqueles que adoram a Deus o adoram em espírito e em verdade. Deus não força. Qual é o pai que força um filho a amá-lo? Não existe isso. Você que é pai, mãe, você não força seu filho a amar você. Deus também é assim, Ele não te força a amá-lo. Também não te força a contribuir. Porém, do ato de dar, seja aqui ou seja na vida de outrem, isso carrega algumas leis que Deus deixou bem amarrado. Ó, o Bubu acabou de ler aqui Provérbios. Né? Honra o Senhor com as tuas primícias. Por que primícia? Porque é o que vem primeiro. Você viu o Bo falando aqui de que ele recebia um valor que ele nunca havia almejado receber. Quando ele olhou para que a carne dele já não entrasse fazendo conta, ele não, vamos lá, o quê? A primeira coisa que a gente vai fazer, primícia. Porque antigamente, quando não existia ainda o dinheiro, né, a primícia era a oferta da agricultura da terra, era a oferta da pecuária, dos gados, das ovelhas, dos bois, e tinha que ser sem defeito. E o primeiro, por isso primícia. Entende? E aí, quando você vai ver o versículo seguinte, que o Bo leu aqui, ele fala que os teus lagares vão se encher de azeite, ou de uva. Vai ser transbordante. Se você fizer isso, você vai receber, vai transbordar. Quando você adianta, vamos um pouco mais para frente, vai lá em Malaquias, que Deus está dando uma repreensão no povo, ele fala, roubará o homem a Deus, que ali ele já tinha instituído então uma lei que o povo não estava cumprindo. O povo estava embolsando, inclusive os sacerdotes. E aí ele já chama o povo todo de ladrão. Mas depois da bronca que ele dá, do aperto que ele dá, o que ele faz? Trazei todos os dízimos, as ofertas, trazei na casa do tesouro. E depois disso, fazei prova de mim. Me prova. Para ver se eu não vou derramar sobre vocês uma bênção que dela venha uma maior abastança. Aí Deus faz prova. Faz prova de mim. Então, todo esse assunto financeiro, que é um assunto muito espiritual, e eu sei que nós precisamos entrar nisso, porque tem pessoas que não sabem lidar com dinheiro no meio da igreja, né? Ficam endividadas. O povo estava aqui falando, a gente não tinha nem cartão de crédito, amados, porque a gente não podia. Já olhou para o Felipe. Eu estou na agulha aí com o Felipe, aí, tem um projeto desde antes de pandemia, eu acho, a gente fazer um curso com o Felipe aí para ele ministrar para os irmãos sobre administração financeira. Já botei no rolo, nem combinei com ele, mas vai sair, acho que esse ano sai.
Mas o dinheiro ele é um assunto tão espiritual que você sabia que Jesus falou sobre ele mais do que céu e inferno na Bíblia? É algo muito espiritual. Então, o que Deus está querendo nos ensinar a respeito de dar? Ele está querendo nos ensinar a confiar, a entender que nós dependemos dele e não do dinheiro que está na nossa conta bancária. Que dinheiro vai e vem. Agora, por exemplo, descobriu-se um rombo de 20 bilhões nas lojas americanas. Aí teve um cara que eu vi, que eu já esqueci o nome dele, um empresário desse aí, muito rico, que nessa brincadeira, em ações da loja americana, perdeu 1,7 bilhões. 1 bilhão e 700 milhões. É uma quantiazinha razoável para se perder, né? Porque dinheiro vai, dinheiro vem, mas o que permanece em nós? É a fidelidade. A fidelidade como a daquela viúva. As pessoas entendem errado quando a gente fala, nem que seja a oferta da viúva. A oferta da viúva tem muito mais do que você imagina. Porque a gente condiciona a oferta dela a aquele barulhinho das crianças que vem aqui, né? Plac, plac, dá uma moedinha e foi. Tem gente que fica até envergonhado de vir dar moedinha, aí vem aqui e mete a mão assim, ó, aí joga aqui embaixo, para não fazer barulho. Amado, não se envergonhe da tua oferta ao Senhor, Ele está vendo. Aquela viúva, quando deu aquela oferta de 2 quadrantes, se não me engano, 2 leptos, enfim, equivalente, se não me engano, hoje a 5 ou 10 centavos, aquela viúva, quando ela ofertou aquilo, Jesus fez questão de parar aquele momento do ofertório. Questão. E diz a Bíblia, inclusive, que Jesus devia... Bom, isso sou eu fazendo, tá, amados? Mas Jesus estava olhando todo mundo ofertar. Aí tu imagina, se o Ziel senta lá na ponta e eu aqui na outra, ele fica aqui, ó. Esse aqui mandou 200, meu irmão. Isso aqui mandou um cheque, quanto será? Jesus estava aqui olhando a quantidade de dinheiro que aquele pessoal estava colocando. E, não era pouco, não. Porque os ricos estavam dando muito dinheiro. Só que o que Jesus fala? Jesus fala que aquele povo, aquele pessoal lá, rico, estava dando do que sobrava. Mas aquela viúva, ela deu tudo o que tinha. E ele faz questão de anunciar isso. Ele fala assim, olha, essa mulher deu muito mais do que todos que deram aqui. A matemática do reino é diferente. Essa mulher, que era viúva, e aí nós precisamos então entender um contexto da época. O que era uma viúva na época? Uma viúva na época que não tinha filhos nem marido, era praticamente, mulher viúva, praticamente a mendiga. Ela mendigava. A Bíblia não diz isso. Isso é só uma conjectura minha, tá? Um pensamento meu. Não está na Bíblia isso. Mas eu me permito pensar que aquilo que ela ofertou ali, talvez ela tenha recebido na rua pedindo esmola. É bem possível. Não é impossível que isso tenha acontecido. Mas por conta da fidelidade dela ao Deus provedor, ao Jeová Jireh, aquele que é a nossa provisão, ela deu tudo o que possuía. Esse ato dela de dar tudo o que possuía é o quê? O que ela está querendo dizer? A minha confiança, o meu sustento, a minha provisão vem de ti. Por isso, Jesus fez questão de marcar esse momento no Evangelho. Pode ir lá e conferir, se não é como eu estou falando. Fez questão. Então, quando nós falamos de primícias, de oferta, não é porque nós queremos o teu dinheiro. Meu Deus, para eu falar isso aqui, Uziel, misericórdia. Hein? Não é isso, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com fidelidade. Não com a gente, mas com Deus. Com o teu Deus, aquele que te sustenta. Então, essa é a maneira que você tem, uma das também, de provar da fidelidade de Deus na tua vida. Sempre que o Bo vem aqui, ele conta alguns testemunhos dele. Pessoal, eu sou muito edificado. A galera que trabalha com venda, não é mole, né? É meta, tem que vender. E aí, quando o cara que trabalha com venda é um discípulo de Jesus, a meta dele não é a meta da empresa. A meta dele
é ultrapassar e ser referência naquilo que está fazendo. E aí, com isso, ele precisa muito da graça de Deus. Muito. Então, o cara chega aqui, eu estava descrente da minha meta, porque a meta era muito longínqua, mas, de repente, um cliente me liga e faz uma compra que eu nunca fiz na vida. Porque com Deus é assim. Aí agora, mas eu nunca experimentei isso na vida. Tu está falando para mim aí, isso é grego, eu nunca experimentei. Bom, mas tu já experimentou se desprender daquilo que você tem em prol de outro? E eu não estou falando de você vir aqui e trazer oferta para mim, isso aqui não. Estou falando na vida da outra pessoa. Porque também existem outras maneiras de você ofertar. Você pode ofertar na vida de alguém. Eu já contei aqui uma vez que na minha casa eu quis experimentar da bondade de Deus. E aí a gente estava passando um momento apertado financeiramente, bem apertado. E aí, obviamente, eu tenho certeza que se em algum momento a minha despensa estiver vazia, se eu chegar na casa do Wilson e ligar para o Wilson e falar, Wilson, cara, não tem nada para comer aqui em casa. Tu me ajuda? Eu duvido. Foi até bom falar do Wilson, porque se eu, conhecendo o Wilson, ele ia chegar com a Kombi dele lá em casa, cheia de milho, de cenoura, tampar até o teto. Estou mentindo, Zé? Se eu ligo para o Boa, ia chegar a padaria inteira. E eu tenho certeza disso. Tenho certeza. Porque na multidão da minha família, eu não teria necessidade nenhuma. Mas, por conta de um testemunho do Cidinho, falei, não é um capricho meu, mas é uma coisa que eu prego. Eu preciso experimentar. Eu falei, Senhor, eu quero experimentar desse teu cuidado pessoal. Eu sei que tu pode, eu sei que se eu ligar para meus irmãos, ligar para o Ziel, para os irmãos do presbitério, eu sei que tem uma BA lá para isso, uma bolsa de assistência, entendeu? Eu sei que tem um quilo de álcool, mas eu queria ver a tua mão. E eu fiz essa oração no meio do meu banho lá, já inclusive sabendo que não teria mais comida para o dia seguinte. Eu já estava economizando na comida, estava comendo só uma vez por dia. Imagina, para mim, comer uma vez por dia. É um sacrifício. E aí uma irmã ligou, falou, pô, Lúcio, vai estar em casa à tarde? Eu falei, vou. Vou precisar tirar umas dúvidas com você lá e a Paulinha. Não tem como tomar um café da tarde? Aí, rapaz. Bom, eu conheço a irmã e eu sabia que ela traria alguma coisa, né? Sabia disso, ela não chega de mão vazia. Eu pensei, bom, tomara mesmo, porque essa minha fé esteja firme, porque se ela não trouxer nada, babou, irmão. Vai ser o café corajoso. Só vem ele, só o café, né? Só vem o café. O café covarde é aquele que vem acompanhado com tudo, com ovo, com bacon, com pão, com presunto. Mas o corajoso não. O corajoso ele vem sozinho mesmo e é aquele guerreiro espartano. Mas ela chegou lá, quando eu cheguei lá e vi, ela já estava lá em casa, chegou lá em casa, um saco de pão, peito de peru, requeijão, manteiga. Ah, Deus. Só que ela, não sei se ela percebeu, mas eu, malandramente, só comi um pãozinho, com manteiga. Porque eu pensei assim, bom, vai sobrar aqui, ela não vai levar para casa, eu sei que ela não vai levar para casa, que ela não é dessas. Eu falei, vai ficar aqui. E minhas filhas, minha esposa já tem um negocinho para comer amanhã de manhã, no café da manhã, um peito de peru. Ó, olha aí, provisão de Deus. Orei e Deus já estava mandando. Conversamos, passamos a tarde. E ela tirou as dúvidas dela, nós conversamos. E no final ela falou assim comigo, eu não gosto dessas coisas porque a gente vai ensinando e o povo vai ficando esperto, né? Aí usa aquilo que a gente ensina contra você mesmo. Aí tu fica sem arma, entendeu? Aí ela falou assim, bom, você me ensinou que se Deus falar comigo, ninguém pode dizer que não falou, né? Eu falei, quando alguém vem falar comigo assim, ó, Deus falou comigo isso. Eu não tenho como dizer o contrário, eu não sou Deus. Agora, lógico, se o que você falar para mim que Deus falou com você for contrário ao que está escrito, aí eu vou falar, não, você não falou não, porque está errado o que você ouviu aí, você entendeu errado. Entendeu? Eu tenho a palavra. Agora, se é uma coisa que não está aqui, que eu não posso refutar, aí é a tua consciência com Deus, é a tua maturidade com Deus. Eu falei, tá. Deus falou contigo, então. Deus falou comigo que eu tenho que te dar isso aqui. Aí tirou um valor em dinheiro e fez questão que eu pegasse na mão. Aqui, ó. Rapaz, eu queria sair correndo, mas não queria pegar aquele dinheiro. Porque quem conhece a gente, né, sabe que a gente gosta de dar, para receber. O Zé recebeu uma mesa agora.
O cachorro quando cai da mudança. Né? Não, peraí, calma aí, deixa eu ver. Que a gente fica sem graça. Mas ela já tinha me dado um checkmate já. Não tinha nem como me mover. E aí, na hora, o Espírito Santo, tu não orou? Tu não pediu? Tá aí. Pega o dinheiro. Rapaz. Foi uma bênção, mas foi um tratamento para o meu orgulho. Foi bom, né? Tudo que Deus faz é bom, né? Peguei o dinheiro, com aquele valor nós garantimos o restante das compras do mês. Deus é fiel. É simples, é simples. Mas Ele é um Deus que faz um vídeo viralizar e dá 70 mil para um. Ele é Deus que faz uma venda impossível acontecer. Ele é Deus que pode fazer todas as coisas. Mas eu nunca experimentei isso, porque talvez você nunca tenha parado para se atentar naquilo que eu estou falando agora. Por isso que na Bíblia diz que melhor coisa é dar do que receber. Por isso que Jesus falou assim, o Filho do Homem veio para servir, não para ser servido. Quando nós falamos em servir, nós servimos com a vida, com os bens, com o dinheiro. Investimos. Investimos. Entende? Então, quando você diz que Jesus é o teu Senhor, Ele é o Senhor de tudo que você tem, de tudo que você é. Por isso que o Bo falou aqui. Eu sirvo o meu Senhor com tudo que eu sou e com tudo que eu tenho. Porque tudo que eu tenho é Ele que me deu. Até a esposa que eu tenho, os filhos que está dormindo aqui agora, foi Ele que me deu. Entende? Então, é insensato da minha parte, no momento em que Deus me abençoa com algo, eu reter isso. De forma alguma. Eu e minha casa estamos sempre prontos, apostos, preparados para servir a Deus com tudo que nós temos e com tudo que nós somos. Servir a sua igreja dessa forma. Amém?